Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais um exemplo sobre transformada de Laplace. Dessa vez a gente vai resolver a terceira questão da segunda prova da disciplina Cálculo Diferencial e Integral 4 da Universidade Federal de Pernambuco no semestre 2018.2, tá certo? A questão trata de um problema de valor inicial, y duas linhas mais 4 vezes y' mais 13y igual a delta de t menos π mais delta de t menos 3π, onde esse delta é o delta de Dirac, certo? E as condições iniciais são y de 0 igual a 1 e y' de 0 igual a 0. Então, a gente já viu vídeos sobre todos os assuntos envolvidos nesse problema. Vamos mostrar como que a gente vai fazer para resolver, tá certo? Para começar, a gente tem que aplicar a transformada de Laplace dos dois lados dessa equação, usando a linearidade. Então, a gente vai ficar com o seguinte: L de y duas linhas mais 4 vezes L de y' mais 13 vezes L de y igual a transformada de Laplace do delta de t menos π mais a transformada do delta de t menos 3π, tá certo? Agora a gente usa as fórmulas que relacionam a transformada de Laplace de y com a de suas derivadas. Então, como é que fica a transformada de Laplace da segunda derivada? Pelo que a gente viu, isso vai dar s ao quadrado vezes L de y menos s vezes y de 0, menos y' de 0, certo? Da mesma forma, a transformada de Laplace da derivada do y', aí a gente vai ter mais 4 vezes L de y' vai ficar s vezes L de y, menos o y de 0, ok? Aí agora repete esse 13 vezes L de y, e do lado direito a gente aplica a fórmula da transformada de Laplace do delta de Dirac. A gente sabe que a transformada do delta de t menos t0 é igual a e elevado a menos s vezes t0. Então, nesse caso, o t0 é π, portanto, aqui, nessa primeira parte, vai ficar e elevado a menos π vezes s. E nessa segunda parte, o t0 vale 3π. Portanto, eu vou ter mais e elevado a menos 3π vezes s. Certo? Agora, vamos impor as condições iniciais. A gente sabe que o y de 0 é 1, então aqui eu tenho 1, aqui eu também tenho 1, tá certo? E o y' de 0 é 0, então aqui eu tenho 0. Vamos isolar agora a transformada de Laplace do y. Juntando do lado esquerdo tudo que tiver L de y, o que é que resta? Ó, aqui tem s ao quadrado vezes L de y, aqui eu ainda tenho mais 4s vezes L de y, e aqui eu tenho 13 vezes L de y. Pronto, colocando L de y em evidência, eu vou ter s ao quadrado mais 4s mais 13 vezes a transformada de Laplace do y. E do outro lado, o que é que vai ter? Eu vou botar tudo que não envolve a transformada de Laplace do y. Então, eu vou ter aqui, ó, eu tinha menos s, e aqui ainda tinha ó, mais 4 vezes menos 1. Então, eu tinha menos s menos 4. Vou passar para o outro lado, vai ficar mais s mais 4. Além disso, eu tenho essas duas exponenciais que já estavam aqui. Então, mais e elevado a menos π vezes s, mais e elevado a menos 3π vezes s. Ok, agora eu isolo a transformada de Laplace do y, passando esse termo aqui para o outro lado, dividindo. Antes disso, vamos completar o quadrado aqui. Ó. Repara que esse termo não tem nenhuma raiz real. Se eu calculasse o delta para ele, o discriminante, eu ia ter b ao quadrado, que ia ser 16, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 13. Então, 4 vezes 13 dá 52. Então, ia ter 16 menos 52, ia dar menos 36, que é negativo. Não tem raízes reais para esse polinômio do segundo grau. Então, o que eu vou fazer aqui vai ser completar o quadrado, escrevendo esse termo como s mais 2 ao quadrado. Lembra que o número que fica aqui é sempre a metade desse, certo? Então, s mais 2 ao quadrado. Se eu fizer isso, eu vou ter s ao quadrado mais 2 vezes 1 vezes o outro, que dá o 4s, mais o quadrado do segundo, que dá 4. Para 13, falta 9. Então, falta mais 3 ao quadrado. Beleza, agora eu isolo a transformada de Laplace do y. O que a gente vai obter vai ser L de y igual a
S mais 4 sobre S mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, mais E a menos πs vezes 1 sobre S mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, mais E a menos 3πs vezes 1 sobre S mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, pronto, eu tenho que agora determinar qual que é a função que é a transformada de Laplace inversa disso daqui. Essa transformada de Laplace inversa que vai ser o meu y, vai ser a minha solução para esse PVI. Vamos começar com esses dois termos aqui que multiplicam as exponenciais. Então, de onde que veio esse termo aqui? Bem, como embaixo eu tenho uma soma de dois quadrados, S mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, e em cima eu tenho um número, isso aqui se assemelha com a transformada de Laplace de um seno multiplicado por um exponencial. Por que eu sei que tem que ter um exponencial multiplicando? Porque ao invés de ter S ao quadrado aqui, eu tenho S mais 2 ao quadrado. Quer dizer que houve multiplicação por E elevado a menos 2 vezes T. Tá certo? Só que na fórmula da transformada de Laplace do seno, lembra que fica B sobre S ao quadrado mais B ao quadrado, tá certo? No caso, como tem essa exponencial aí, ficaria S menos A ao quadrado mais B ao quadrado. Essa aqui é a transformada de Laplace de E elevado a t vezes o seno de bt. Se eu aplico a transformada de Laplace nisso, é isso que eu obtenho. Então, vê, o A é menos 2, tá certo? O B vale 3, mas repara que aqui em cima o número que tem que ficar é exatamente o B, não pode ser 1. Se o B é 3, aqui em cima eu tenho que ter 3. Então, eu vou multiplicar por 3 e vou dividir por 3, certo? Agora, se eu fizer isso, esse número que está aqui, 3 sobre S mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, é exatamente a transformada de Laplace de E elevado a menos 2t vezes o seno de 3t. Aqui eu faço a mesma coisa, multiplico por 3 e divido por 3. Então, eu basicamente já resolvi esse pedaço aqui. Falta resolver esse pedaço de cá. Bem, a gente também sabe que a transformada de Laplace do cosseno de b vezes t é S sobre S ao quadrado mais b ao quadrado. Pronto, como aqui eu tenho S mais 2 ao invés de S, é porque eu multipliquei por um exponencial, que nem aqui. Então, ao invés de eu ter S em cima e S ao quadrado aqui embaixo, quando ocorre uma multiplicação por E elevado a t, o S é substituído por S menos A. Então, na verdade, a transformada de Laplace que eu deveria ter seria essa aqui. Essa é a transformada de Laplace de E elevado a t e multiplica o cosseno de bt, certo? Então, no nosso caso, aqui em cima não devia ser S mais 4, devia ser S mais 2. Então, eu vou reescrever esse termo da seguinte forma. A gente vai ter S mais 4 sobre S mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Em cima, o S mais 4, eu vou olhar para ele como S mais 2 novamente. E escrever isso aqui como uma soma de duas frações. Certo? Vai ficar S mais 2 sobre S mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Certo? E eu ainda tenho mais 2. Então, eu vou botar mais duas vezes 1 sobre S mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Tá certo? Pronto, então, agora, essa parte daqui já está exatamente na forma da transformada de Laplace de um exponencial multiplicado por um cosseno. Então, seria E elevado a menos 2t vezes o cosseno de 3 vezes t. E essa outra parte é exatamente a mesma coisa que a gente tinha aqui antes. Então, a gente tem que multiplicar por 3, certo? E dividir por 3, certo? Fazendo isso, a transformada de Laplace do y agora vai poder ser escrita da seguinte maneira. S mais 2 sobre S mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, mais 2 terços vezes 3 sobre S mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, mais 1 terço vezes essa exponencial aqui, vezes, novamente, 3 sobre S mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, mais 1 terço vezes essa outra exponencial vezes o mesmo termo, 3 sobre S mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Aí agora, bem, esse termo aqui, aí a gente já sabe que ele é exatamente a transformada de Laplace de quem? De E elevado a menos 2t, que multiplica o cosseno de 3 vezes t. Enquanto isso, esse outro termo aqui é exatamente a transformada de Laplace de E elevado a menos 2t vezes o seno de 3 vezes t. E é o mesmo termo que aparece tanto aqui como aqui. Só que nesses dois eu tenho um exponencial multiplicando essa transformada de Laplace de um exponencial vezes um seno.
Então eu tenho que usar uma regra, a principal regra que fala sobre a transformada de Laplace de uma função degrau. Como que é essa regra? A transformada de Laplace de uc de t vezes f de t menos c é igual a e elevado a menos c vezes s vezes L de f de t. Repara que é exatamente isso que a gente tem tanto nesse pedaço quanto nesse pedaço de cá. Um exponencial é a menos πs, então nesse pedaço aqui o c vale π, ok? Vezes a transformada de Laplace de e elevado a menos 2 vezes t vezes o seno de 3 vezes t. E aqui eu tenho também 1/3 vezes e elevado a menos 3πs, então aqui o c vale 3π, tá? Vezes, de novo, a transformada de Laplace dessa mesma função aqui. Então, eu vou usar essa regra. Quando eu calculo a transformada inversa de uma exponencial multiplicada por outra transformada que eu já sei de onde vem, quando eu volto, repara que a exponencial vira um degrau, tá certo? Então, aqui eu vou ter o π de t, enquanto aqui eu vou ter o 3π de t, tá certo? E a função que aparece multiplicando esse degrau é a mesma função que aparecia aqui na transformada de Laplace, mas a gente tem que transladar, a gente tem que substituir o t por t menos c. Então, nessa parte, eu vou substituir o t por t menos π, porque o c vale π, e aqui eu vou ter que substituir o t por t menos 3π, tá certo? Então, aplicando a transformada de Laplace inversa, o que é que vai ficar? O y de t vai ser igual a... Bem, dessa parte aqui eu já tenho e elevado a menos 2t vezes o cosseno de 3t, certo? Pela linearidade, aqui eu vou ter mais 2/3 de quem? De e elevado a menos 2t vezes o seno de 3 vezes t. E agora eu olho para essas partes aqui que a gente tratou agora há pouco. Como é que vai ficar? 1/3, então mais 1/3, vezes a exponencial vira a função degrau, então eu vou ter o π de t nessa parte, e eu multiplico esse degrau pela transformada inversa da função que aparece aqui, ó, que eu já sei quem é isso. Mas lembra que eu tenho que substituir o t por t menos c. No caso, o t tem que ser substituído por t menos π. Então, eu vou ficar com e elevado a menos 2 vezes t menos π, certo? Vezes o seno de 3 vezes t menos π, ok? Então, isso aqui é a transformada inversa desse pedaço daqui. E nesse outro pedaço, o que é que vai ficar? Aí, novamente, eu tenho o 1/3, tá certo? A exponencial, novamente, vira o degrau. Então, eu vou ter o 3π de t, ok? Vezes a transformada inversa desse pedaço aqui, substituindo o t por t menos c. Então, agora por t menos 3π. Então, a gente vai ter a transformada inversa desse pedaço aqui. Era isso. Substitui o t por t menos 3π. Então, vai ficar e elevado a menos 2t menos 3π vezes o seno de 3 vezes t menos 3π. Pronto. Essa é a solução para esse problema, tá certo? Essa é a resposta para essa questão. Beleza, pessoal? Então, aí nós temos mais uma questão de prova, mais uma questão de uma prova da UFPE. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, nem de se inscrever no canal. Isso realmente ajuda a gente a crescer. Realmente espero que tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.